Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong, e estou aqui com Patrick Henningsen, do 21st Century Wire, analista geopolítico e jornalista independente. Patrick, bom te ver novamente. É ótimo estar com você, Danny. Sim. Vamos todos clicar no botão de curtir, porque isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Então, Patrick, quero falar sobre o que aconteceu desde a última vez que estivemos nesse programa. Muita coisa aconteceu. Donald Trump disse que haveria uma moratória de 5 dias sobre qualquer ataque à infraestrutura energética do Irã, incluindo redes elétricas. Pois bem, de acordo com o Dropsite News, não se passaram nem algumas horas após esse anúncio, e os Estados Unidos e Israel atacaram novos alvos de instalações de energia, incluindo alguns ligados a um gasoduto que era fundamental para a usina de Karam Shahar. Houve relatos de apagões. Outros alvos energéticos também foram atingidos. Mas sobre isso, silêncio total na grande mídia. E o Irã respondeu. Eles atingiram o Kuwait. Houve relatos de destroços de drones e mísseis que derrubaram 6 ou 7 linhas de transmissão de energia por lá. Explosões também foram ouvidas na Arábia Saudita, perto de suas refinarias de petróleo. O Irã atacou Tel Aviv de forma massiva na última semana, durante 6 a 12 horas, em múltiplas ondas. Isso incluiu 3 prédios destruídos e uma promessa do Irã de que, se os Estados Unidos e Israel atingissem a rede elétrica iraniana, ele miraria não apenas na energia, mas também nas usinas de dessalinização de água da região. Então, Patrick, avalie onde estamos agora, especialmente considerando esse prazo de 5 dias que Trump estabeleceu. Parece que isso significa muito pouco, como as últimas 24 horas nos mostraram. As the last 24 hours have shown us. It's tragic, Danny. Great to be with you. It's really É trágico, Danny. É ótimo estar com você. É realmente trágico porque parece ser esse padrão inevitável com este presidente. Toda vez que ele basicamente finge ter o desejo de negociar, pelo menos do lado dos Estados Unidos, em todas as ocasiões, os israelenses usam isso como uma brecha para atacar, para fazer o oposto do que os Estados Unidos estão dizendo publicamente. Então, o que isso parece é uma espécie de operação em dupla. E Trump é o rei do WWF, ou WWE, seja lá o que for. Quero dizer, esse é o mundo que ele costumava habitar. E é exatamente isso que se vê nessa relação entre Israel. A relação de policial bom e policial mau. Ele diz, bem, veja, nós não temos controle sobre os israelenses. Estou muito chateado com o Bibi. E por aí vai. Ninguém acredita mais nisso. E sabe de uma coisa, Danny? Isso me lembra muito a crise de Suez. Porque os franceses e os britânicos estavam fazendo exatamente a mesma coisa com os israelenses. Eles tinham um acordo secreto de que Israel seria o agressor, lançando o ataque e depois fingindo aceitar um acordo de cessar-fogo. Enquanto isso, as 3 partes agiam agressivamente para retomar o canal de Suez, e no fim, tudo implodiu e explodiu na cara deles. O resto é história. E, aliás, como resultado disso, a ordem mundial mudou. Foi o fim da dominação do Império Britânico sobre o Oriente Médio. Então, há alguns paralelos históricos aqui. Pode-se dizer que o mesmo está acontecendo com o atual hegemon imperial, os Estados Unidos, e que eles podem seguir o mesmo caminho dos britânicos e dos franceses, como aconteceu em 1956. Os Estados Unidos assumiram o controle em 1956, e isso representou uma virada que nos trouxe a configuração geopolítica moderna que vemos hoje. Mas o que é mais revelador sobre isso, e podemos falar mais sobre isso, Danny, é que há coisas acontecendo nos bastidores com esse anúncio. E eu digo anúncio porque foi feito no Truth Social. Isso não veio de fontes oficiais. Quero dizer, esse é parte do problema. Quais são os canais oficiais de comunicação do governo dos Estados Unidos? É o Departamento de Estado? O presidente fazendo uma coletiva de imprensa? A sala de imprensa da Casa Branca? Ou é o Truth Social? É uma plataforma no estilo do Twitter, de propriedade do próprio Donald Trump?
Quero dizer, isso é realmente uma linha de comunicação legítima para um país que é uma superpotência mundial como os Estados Unidos? Não dá para levar isso a sério. Ele publica tudo em letras maiúsculas. E então, momentos antes, como descobrimos agora, foram feitas apostas de 580 milhões de dólares em petróleo online. E adivinha o que aconteceu? Os preços do petróleo provavelmente caíram. Como resultado, também houve um aumento no S&P 500 e observou-se um crescimento no valor de mercado, cerca de 2 trilhões de dólares. 2 horas depois, veio a negação iraniana. E adivinha o que aconteceu? Os preços se moveram na direção oposta. O mercado de ações perdeu 1 trilhão em valor de mercado e depois se recuperou e voltou a subir. Portanto, é claro que pessoas com acesso a financiamento institucional ou que estão apostando grandes somas de dinheiro em sites que deveriam ser ilegais, como Polymarket e Kalshi, esses tipos de sites de apostas políticas, estão desempenhando um papel importante. Mas isso não é nada comparado ao que foi alavancado em Wall Street, e ainda não auditamos isso. O que estou te dizendo agora foi noticiado no Financial Times esta manhã, certo? Então é o que eu suspeitava. É o que eu disse, e muitos outros como eu disseram isso ontem, que é isso que está acontecendo. Trump está brincando com os mercados. Ele poderia muito facilmente sustentar o preço do petróleo, trazendo de volta de 120 dólares o barril para cerca de 100 ou até menos, com base nos anúncios que faz. Se esses anúncios têm ou não algum fundamento na realidade, é outra questão completamente diferente. E a parte doentia disso é que o círculo interno da Casa Branca, incluindo muitos membros de sua equipe, como seu secretário de comércio, que é o ex-chefe da Cantor Fitzgerald, está envolvido. Esses são os oligarcas de Wall Street, certo? E a família de Trump também. Don Jr., o filho dele, está no conselho consultivo da Polymarket, Donald Trump Jr. E esse site fraudulento que as pessoas estão usando para especulação política é o próximo nível de uso de informação privilegiada. Não se trata apenas de dicas de ações. Estamos falando de pessoas apostando em resultados políticos e em coisas como o que estamos discutindo aqui. Então, eu realmente acho que isso é apenas o próximo nível de corrupção. Isso é tão típico de um império em fase terminal. Sabe, é algo extraordinário. Então, o que exatamente Trump está dizendo e como isso corresponde à realidade? Ou será que é apenas para manipular os mercados e permitir que as pessoas por trás dele ganhem quantias absurdas de dinheiro? Bem, definitivamente parece que o que você está dizendo está se concretizando na realidade. Mas parece que toda vez que Trump faz isso, há outra escalada que leva ao efeito oposto. E eu fico me perguntando, Patrick, se você pode comentar. Parece que ao longo do último período, sabe, durante a noite, pelo menos no horário dos estadunidenses, esses ataques às instalações de gás do Irã, ligadas à energia e à água, foram quase como um teste, porque o Irã está relatando danos e impactos mínimos. Acho que houve apagões parciais por um tempo, mas nada extenso. E os ataques do Irã parecem ter sido muito semelhantes, retaliando com o mesmo nível de impacto. Mas ao mesmo tempo, Patrick, aquele anúncio que Trump fez, esse tipo de ultimato, estendendo o prazo para 5 dias, também coincide com a chegada dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Parece que eles vão chegar em breve. Esses múltiplos MEUs vão chegar justamente quando os mercados fecharem naquele dia. Então temos 5 dias, ou agora 4, para os Estados Unidos e Israel continuarem violando exatamente aquilo que disseram que não fariam. E há também essa escalada no horizonte. Então eu queria saber como você tem visto a resposta do Irã a tudo isso. Eles não parecem abalados com a situação. E considerando as atividades da noite passada, especialmente em Israel, eles parecem muito prontos para responder rapidamente a qualquer escalada com algo equivalente, ou até mais severo, como eles mesmos garantiram.
E eu acrescentaria, Dani, que também estamos chegando ao fim do trimestre fiscal, os últimos dias dele. Essas são coisas que esta Casa Branca observa e às quais reage. Então a narrativa pode mudar quando o trimestre acabar. Outros comentaristas também fizeram observações interessantes de que a narrativa pode mudar após esse período. Então, o que você está vendo aqui é uma enxurrada de atividade nos últimos dias, e depois isso pode seguir numa direção totalmente diferente. Se os Estados Unidos quiserem reorientar a sua narrativa, eles podem. É muito fácil. Você viu nas últimas semanas, Danny, dor de curto prazo para ganho de longo prazo, como esse argumento basicamente veio de um memorando de pontos de discussão, que provavelmente surgiu de uma empresa de relações públicas em Washington, D.C., trabalhando para a Casa Branca, ou da AIPAC. E então você vê isso basicamente sendo repetido por todos os âncoras de notícias e políticos. Então, para mim, a única organização que tem acesso simultâneo à política e à mídia seria um grupo de lobby israelense. Esses pontos de discussão foram disseminados para que pudéssemos ver uma mudança na narrativa. Eles podem realmente intensificar a culpa sobre o Irã novamente na próxima semana. E os americanos têm memórias de curto prazo. Isso aparentemente é uma disposição genética dos americanos. Eles não conseguem pensar além disso. É a síndrome do peixinho dourado. Eles vão esquecer tudo o que aconteceu no último mês, desde que a mídia diga que está tudo bem, esquecer e adotar uma nova narrativa. Então, voltando ao ponto original aqui, Danny, o ponto principal que você está levantando. Trump cancela os ataques energéticos. Esse foi o anúncio. E então Israel realiza os ataques energéticos. Entende? Policial bom, policial mau. O Irã basicamente os avisou com antecedência. Disseram, não façam isso, porque se fizerem, vamos desencadear retaliações contra todos os estados do Golfo e contra Israel. Então não consigo entender onde os israelenses se encaixam nisso. Se o objetivo é degradar a infraestrutura de Israel e a infraestrutura do Golfo, então isso faz todo sentido. Mas ainda precisamos manter essa possibilidade. Para algumas pessoas, isso é algo importante. Consigo certamente ver isso do ponto de vista israelense e do ponto de vista americano. E se voltarmos àquele argumento, dor de curto prazo para ganho de longo prazo, isso não era apenas um discurso de pânico, era estratégia. Então, se essa é a estratégia, a ideia seria enfraquecer os estados do Golfo de forma geral. E isso levaria, se os estados do Golfo forem arruinados economicamente, inevitavelmente a uma mudança de regime. Essas famílias teriam que em algum momento fugir. Eu diria que o Bahrein, com certeza, e os outros talvez não tão facilmente, mas eles sempre têm uma rota de fuga. Eles têm dinheiro, podem ir para a Europa, podem ir para os Estados Unidos, podem ir para Singapura, basicamente podem ir para onde quiserem. Eles poderiam levar uma grande parte de sua riqueza com eles, o suficiente para sobreviver por algumas gerações. E aconteça o que acontecer com esses países, provavelmente os Estados Unidos ou Israel poderiam juntos orquestrar golpes, muito facilmente golpes militares. Nesse ponto, é realmente uma questão de dinheiro. Essa seria a coisa mais fácil para a CIA ou o Mossad fazer. Transformar alguns estados do Golfo em países militares, ditaduras, e depois prometer realizar eleições em, 1 ou 2 anos, seja lá o que for. Quero dizer, olhe para a Síria. Eles colocaram, os Estados Unidos e Israel instalaram o chefe da Al-Qaeda, um terrorista procurado. Eles o colocaram no poder em Damasco. E a primeira coisa que ele fez, Jolani, quando assumiu o poder, foi dizer, olha, não dá para lidar com esse negócio de democracia. Temos programas a executar, temos alauítas e cristãos para massacrar, temos mulheres para sequestrar e vender nos mercados de noivas em Idlib. É trabalho demais para nós agora. Teremos eleições em 4, talvez 5 anos. Não é realmente uma prioridade. Afinal, somos terroristas. Acho que provavelmente não haverá reclamações se houver um golpe militar em qualquer um desses estados do Golfo.
E então os Estados Unidos e Israel efetivamente se moveriam para assumir o controle da infraestrutura energética desses países, a fim de reconstruí-los. Eles dirão: vamos reconstruí-los, vamos colocá-los de volta em operação. Esse seria o plano. E com base no que estamos vendo agora, a completa destruição e desmantelamento desses países por meio desse conflito, esse seria o tipo de operação de limpeza que eu esperaria. Do ponto de vista iraniano, eles estão simplesmente exercendo dissuasão. Estão tentando se defender e também tentando expulsar os Estados Unidos do Golfo Pérsico militarmente, além de enviar uma mensagem a esses regimes, essas famílias no Golfo, de que isso não é mais sustentável. Esse antigo arranjo não vai mais funcionar daqui para frente. Este é um novo Oriente Médio. E o Irã vai se defender seus interesses e também criar um perímetro de segurança que não inclua os Estados Unidos. O pensamento do Irã é que eles podem lutar contra Israel por conta própria. Aconteça o que acontecer, mas isso é muito mais difícil quando estão cercados por bases americanas na região. E também por Israel, fingindo ser um ator independente. Mas isso é uma completa pantomima. É uma mentira. Os Avizuês e Israel estão operando centros conjuntos de operações nesta guerra neste momento. Então, sabe, esse é um dos problemas, eu acho. Eles conseguem fazer esse jogo de policial bom e policial mau, o que é uma fonte de engano. E é exatamente o mesmo esquema de policial bom e policial mau que os Estados Unidos e a OTAN usam na Ucrânia, dizendo: lá vai o Zelensky de novo, ataques de drones a Moscou. Dissemos a ele para não fazer isso, especialmente durante negociações de alto nível. Esse Zelensky, precisamos ter uma conversa com ele. Talvez tenhamos que cortar seus fundos ou algo assim. Isso não é crível. Eles recebem toda a inteligência, o ISR, a designação de alvos, o equipamento. Temos instrutores americanos em solo operando todo esse equipamento. Já tivemos pessoal americano no terreno, com engenheiros de tecnologia militar, pessoas operando esses sistemas há mais de uma década. E ainda assim, eles falam com você pela CNN, Fox, Sky e todos esses desocupados da grande mídia como se houvesse, de alguma forma, duas partes separadas aqui, como se os ucranianos fossem independentes. Isso é ridículo a essa altura. Qualquer um que seja burro o bastante para continuar engolindo esse lixo, e eles estão fazendo isso de novo entre os Estados Unidos e Israel, fingindo que Israel está agindo por conta própria e não em coordenação com os Estados Unidos. Então o Trump pode mentir para o público. Todos eles vão mentir, certo? Mentiras descaradas para o público americano e global. Eles vão mentir para outros líderes mundiais e dizer: não sabíamos disso. Que pena o que aconteceu. Vamos conversar com o Bibi. E enquanto isso, estamos rumando para a Terceira Guerra Mundial. Acho que em algum momento, a imprensa precisa tirar o dedo disso e parar de dar palco para esse espetáculo de vaudeville, porque isso simplesmente não vai acabar bem para ninguém. Sim, e a censura tem sido absolutamente incrível. Aqueles ataques com os quais começamos, Patrick, a grande mídia e o coletivo não estavam cobrindo nada disso. E então, é claro, os ataques de retaliação também não foram cobertos, exceto pelo que está acontecendo em Israel agora, que é o maior impacto imposto pelo Irã em sua operação contínua. Mas o que é interessante, enquanto tudo isso acontece, é que agora temos vários estados do Golfo dizendo que vão se envolver mais. Na verdade, acredito que, enquanto falamos, o Kuwait acabou de lançar HIMARS contra o Irã. A Arábia Saudita, segundo o Wall Street Journal, não apenas busca entrar na guerra, mas supostamente vem pressionando Donald Trump a continuá-la. É difícil saber em que acreditar, sinceramente, com tudo isso. Mas ainda assim, parece que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, de acordo com o New York Times, estão ansiosos não apenas para prolongar essa guerra, mas também para se envolver de alguma forma. De muitas maneiras, isso reflete a dinâmica dos Estados Unidos e de Israel, essencialmente lutando, criando exatamente o cenário que o Irã alerta que poderia levar a apagões em massa,
deixando o Golfo às escuras e talvez até afetando seus sistemas de água, já que os Estados Unidos e Israel acabaram de testar algo nesse sentido. Eles testaram um pouco, só para ver até onde poderiam ir com suas mentiras. Mas esse é exatamente o mesmo cenário que deu início à guerra. Donald Trump diz algo, eles estão negociando. Ou ele diz algo como, ainda não há guerra, ou não estamos interessados. E então eles fazem. Então acho que tudo isso é importante observar, considerando que essa dinâmica continua a causar confusão em quem acompanha. Qual é a sua reação a esses desdobramentos? Especialmente com os estados do Golfo, supostamente querendo se envolver mais em uma guerra que já está tendo efeitos devastadores para eles. Pois é. Acho que você pode encontrar relatos sobre isso, mas não acredito que todos sejam confiáveis. Posso te dizer o seguinte, esses estados do Golfo, e eu passei um tempo limitado trabalhando e fazendo reportagens na região ao longo dos anos, visitando diferentes emirados. E veja, se houver disparos de HIMARS vindos do Kuwait, a imprensa vai dizer que é o Kuwait atirando com os HIMARS. Não é. São os Estados Unidos. O mesmo vale para a Arábia Saudita. Vão dizer, olha a força aérea impressionante da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem isso, tem aquilo. Tudo isso são armas dos Essalas, 100%. Todas as armas dos Essalas, operadas por pessoal americano. Na guerra do Iêmen, houve relatos de que a Arábia Saudita estava com falta de pilotos para as missões. Então estavam contratando, entre aspas, pilotos americanos aposentados para realizar bombardeios no Iêmen. To fly bombing runs on Yemen, contractors or people who are just certo, contratados ou pessoas que talvez ainda estejam na ativa, não sei, mas estão realizando missões de bombardeio para a Arábia Saudita, pilotando jatos dos Estados Unidos, trabalhando com a torre dos Estados Unidos, com o comando dos Estados Unidos. Então, até onde isso levou a Arábia Saudita, depois de o quê? 9 anos. 9 anos de guerra com o Iêmen. E o Iêmen basicamente deu uma surra neles. Como a Arábia Saudita vai se sair comprando briga com o Irã, sinceramente? Mesmo que as defesas aéreas do Irã estejam degradadas, elas não vão ficar assim para sempre, certo? E além disso, o Irã poderia realmente, mas realmente destruir a Arábia Saudita. O problema com os estados do Golfo é que eles não prestam contas à própria população. Não prestam. Eles só precisam manter essa aparência de consentimento do povo. E então, com isso, eles precisam fornecer certas coisas, e geralmente é dinheiro. Eles têm que pagar os residentes de lá. Então, suas bases eleitorais nem são muito grandes. Os eleitores do Golfo, se você olhar, por exemplo, para os Emirados Árabes Unidos, os residentes estrangeiros lá superam em muito os Emirates. Provavelmente há apenas cerca de 300 mil Emirates nativos. O restante, os outros milhões, vem de países de todo o mundo, e a maioria deles vai cair fora, se já não o fez, e se desfazer de seus investimentos nessas áreas. E qual é a outra base de apoio? Bem, é o exército dos Estados Unidos. São as empresas americanas e a gerência média dos Estados Unidos também, além de contratados e pessoas, não o Eric Prince, mas pessoas como ele, que estão no ramo de mercenários. Esse é o único grupo restante que ainda vai apoiar as famílias reais. E isso só vai até o ponto em que essas pessoas estão sendo pagas. Se não estiverem sendo pagas, então só poderiam estar lá se os Estados Unidos estiverem bancando a conta. E como isso vai funcionar? Os Estados Unidos já deixaram claro que não vão colocar suas tropas em risco e já as retiraram de muitas dessas bases. Então, estou vendo essa história sobre o Golfo querer entrar na luta contra o Irã e simplesmente não me parece crível. Essas famílias não nasceram para lutar, certo? Elas nasceram para passar a maior parte da semana em cassinos e assistir às corridas de seus cavalos, no Hollywood Bowl em uma semana, em Ascot na outra e por aí vai. One week, Royal Ascot the next week, and whatever. I mean, that's their life. Quer dizer, essa é a vida deles. É para isso que os filhos deles foram criados. Eles não foram criados para lutar em guerras.
E isso não é a mesma coisa. Os iranianos nascem lutadores. Os iraquianos nascem lutadores. Os libaneses nascem lutadores. Os sírios também. Todos nascem lutadores. Então, com esses outros países árabes é uma história diferente. Mas com os estados do Golfo, esquece. Não é algo crível. Se os Estados Unidos retirarem qualquer recurso, eles basicamente ficam paralisados. Se os Estados Unidos retirarem qualquer pessoal da Arábia Saudita, eles não têm exército. Não vai funcionar. Então, não sei. Ainda não vi nada crível nessas ameaças vindas do Golfo. Simplesmente não vejo isso. Sim, e parece que isso está confundindo a compreensão de quem exatamente está no controle desses estados. Já vimos o Wall Street Journal relatar que, apesar de a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros países afirmarem que não permitiriam o uso de seu espaço aéreo ou de seu território como bases de lançamento para ataques ao Irã, o Wall Street Journal diz que não é bem assim. Os Estados Unidos, de fato, usaram esses países como bases de lançamento para ataques ao Irã. E, claro, eles pagaram o preço por isso. Então, Patrick, eu queria saber sua reação à resposta iraniana até agora. Sabe, em relação aos ataques à eletricidade e até à água do Irã, houve um comentário interessante do ministro da Energia iraniano. Ele disse que o Irã gera eletricidade por meio de um sistema descentralizado, com mais de 150 usinas construídas inteiramente por conta própria, enquanto os estados do Golfo na região dependem de usinas centralizadas concentradas em uma área muito pequena, o que os torna extremamente vulneráveis. Então, tudo isso parece estar levando a uma situação catastrófica para os estados do Golfo e para a economia global. E há também essa sensação de que algo está por vir. Parece que, sinceramente, não acho que esses fuzileiros estejam vindo sem motivo. Está acontecendo isso, segundo ouvimos do Huffington Post, de que as tropas americanas em geral estão perdendo a moral. Elas estão muito preocupadas com o que chamam de morrer por Israel. E isso provavelmente tem a ver com superiores sionistas cristãos, dizendo a elas que tudo isso é sobre o Armagedon e a segunda vinda de Jesus. Então parece que está se formando uma crise enorme, e eu fico curioso para saber como você vê a resposta do Irã a tudo isso. Já que boa parte da grande mídia agora fala que o Irã é quem realmente tem a iniciativa, o Irã pode aguentar por muito tempo. O Irã tem capacidades. E estamos vendo todas aquelas coisas sobre as quais falamos há tanto tempo, agora sendo admitidas pela grande mídia ocidental, que as coisas não estão indo tão bem assim. Uma coisa que você disse aí foi realmente importante, e eu vou abordar isso, mas sobre as redes elétricas. Dani, então neste momento estou no meu estado natal, o Arizona, perto de Phoenix. Se eu sair aqui para a rodovia e olhar para nossas redes elétricas, nossos transformadores, nossas rodovias, tudo isso, e depois imaginar que me transporto para a Arábia Saudita, para Jeddah ou Riad, sabe de uma coisa? É difícil perceber a diferença entre lá e o Arizona, porque é tudo americano. Tudo americano. Então, se você não conseguir que empreiteiros e engenheiros americanos venham consertar ou refazer tudo no Golfo, então isso não vai ser consertado nem refeito. O Irã, por outro lado, não depende de nenhum país estrangeiro para manter sua infraestrutura. Todos os estados do Golfo estão totalmente, isso faz parte do esquema, faz parte do acordo de sua existência, comprometidos em usar todas essas empresas americanas e britânicas, talvez algumas francesas. Eles dividiram um pouco. Talvez haja até uma empresa italiana aqui e ali, uma empresa espanhola aqui e ali. Mas a maioria é americana, e depois algumas britânicas, e basicamente elas fazem tudo naquela região. Esse não é o caso do Irã. O que o Irã fará é redobrar os esforços e reconstruir. Para eles, é uma guerra de atrito. É ruim, é doloroso, mas eles já colocaram isso na conta.
but they've already priced it in. I'm telling you, the Iranians fought an 8-year war. Estou te dizendo, os iranianos travaram uma guerra de 8 anos, uma guerra por procuração, em que o Ocidente estava armando e apoiando Saddam Hussein, esse suposto ditador maligno contra quem mais tarde travaram a guerra do Iraque. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha armaram e apoiaram Saddam por 8 anos enquanto ele lançava mísseis sobre Teherã e outras cidades iranianas. E os iranianos perderam bem. Entre iraquianos e iranianos, acho que bem mais de 6, talvez 7 ou 800 mil. Não sei os números exatos, mas é equivalente ao que os Estados Unidos perderam na Segunda Guerra Mundial na Europa, só para te dar uma ideia. Então, ao longo de um período de 8 anos, eles estiveram dispostos a fazer isso. Os iranianos irão até o fim para defender seu país, para defender sua pátria. E eles vão se mobilizar. Eles vão se remobilizar. Você acha que agora, e os americanos são tão cabeça dura, sério, são muito cabeça dura. Você acha que depois do que fizeram com o Irã nas últimas 4 semanas, como você acha que estão os números de mobilização entre os jovens querendo se juntar à Guarda Revolucionária Islâmica? Como você acha que está o recrutamento deles agora? Você acha que caiu ou que aumentou? Estou te dizendo, está em níveis que eles nunca viram em toda a sua história. É exatamente a mesma coisa com o Hamas. É o mesmo com o Rashid agora no Iraque. Se eles quiserem se mobilizar, podem adicionar 150 mil combatentes das PMUs Hashd al-Shabi. Basta um anúncio do Ayatollah e pronto. É isso. De repente, você tem uma força de 250 mil soldados e não vai demorar muito para treiná-los. E é a mesma coisa com o Irã. Então, se isso é uma guerra de atrito, os Estados Unidos é que precisam ter munição ilimitada. Donald Trump diz que temos armamento ilimitado. Armamento ilimitado. Aviões-tanque para reabastecimento aéreo. Isso ilimitado. Aquilo ilimitado. Não, não tem. Eles têm recursos finitos. E Israel não possui interceptores ilimitados para seus mísseis Patriot, que chamam de domo de ferro. Veja, essa é outra questão. Não é o domo de ferro de Israel. É um sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos que eles fornecem e mantêm para os israelenses. Não é ilimitado, é finito. Então, se quiserem jogar esse jogo de guerra de atrito, o Irã está pronto para suportar a dor de curto prazo em troca do ganho de longo prazo. É só perguntar a Teherã. Eles já colocaram isso no preço. Mas o problema é, e esse é o mesmo problema que os Estados Unidos e a Europa enfrentaram com a Ucrânia, que é impressionante como essas pessoas não prestam atenção ao longo arco da história, porque todas as respostas estão lá. Se você olhar para a situação entre Rússia e Ucrânia, é claramente uma guerra por procuração, certo? Mas há uma linha do tempo política para Zelensky, um prazo de validade, e acho que ele já passou desse ponto. Há também uma linha do tempo política para a Europa. Até que ponto eles podem levar a Europa e os Estados Unidos à falência para sustentar essa guerra por procuração? Mas adivinha, a Rússia tem um prazo curto nisso? Não. A Rússia tem um cronograma muito, muito longo. O presidente tem um mandato, o governo tem um mandato para conduzir esse conflito e garantir os interesses nacionais da Rússia. E esse é um mandato longo, é um cronograma extenso. Então, eles poderiam sustentar uma guerra de atrito pelos próximos 10 anos. Vai ser tranquilo para a Rússia, eles vão lidar com isso. É o mesmo com o Irã. O governo agora tem um mandato para defender seu país e repelir os invasores. Pessoas como os cruzados, basicamente. Mas há um cronograma para Donald Trump. Ele está de olho nos mercados. É como se a cada 5 minutos ele provavelmente pensasse: paramos? Continuamos? Paramos? Continuamos. Quanto dinheiro vamos ganhar? Quanto vamos perder? Em relação a Israel, você acha que eles têm um prazo ilimitado para isso? Eu não acho. É muito curto para a sobrevivência de Netanyahu, para o próprio Estado de Israel, que pode efetivamente entrar em colapso como sociedade se isso continuar por mais 1 ou 2 semanas. Não estou exagerando. Poderíamos ver grandes movimentos em Israel nesse sentido. Mas quanto ao Irã, onde está a pressão sobre o governo iraniano para assinar um tratado de paz agora?
Ela não existe. Essa é a natureza do país, a economia política do Irã, a dimensão civilizacional. O mesmo vale para a Federação Russa. E além disso, eles estão jogando em casa. Os Estados Unidos estão jogando fora de casa. Então isso é apenas o básico. E honestamente, sim, não vejo como isso vai melhorar para Trump, para os Estados Unidos, para o Golfo. Ao estender isso por mais, eu diria que estamos olhando por uma catástrofe total em provavelmente 3 ou 4 semanas, sem mencionar um colapso econômico global, que já começou. Mas politicamente, Donald Trump está preso em uma correnteza que agora é inevitável, tanto politicamente quanto historicamente. O mesmo vale para Benjamin Netanyahu. E então eu não sei. Estou tentando encontrar outro cenário sobre o qual possamos construir um argumento para algum tipo de saída, mas é difícil enxergar isso. Bem, os relatos, Patrick, quero dizer, o que você está dizendo, tem uma base muito sólida na realidade neste momento. Porque há relatos de que depois que Donald Trump anunciou que iriam obliterar as redes elétricas do Irã, ninguém estava pensando em cessar fogo, mesmo após a chamada moratória de 5 dias sobre essa ameaça. O que realmente aconteceu foi que iranianos em todo o país, ao redor dessas usinas de energia de que o ministro da Energia falava, formaram círculos humanos em torno delas, protegendo-as e se reunindo em defesa delas. Isso mostrou que os próprios iranianos não estão apenas dispostos a se alistar no exército, mas também a colocar seus corpos em risco para proteger sua própria infraestrutura. Dadas as perdas que o Irã teve de enfrentar, em termos de civis, em termos de infraestrutura, acho que isso diz muito sobre quem tem a iniciativa de continuar lutando, em contraste com os Estados Unidos e Israel, onde, como relatou The Intercept, já estamos vendo os interceptores se esgotarem. We're already seeing the interceptors run out. There was somebody in the comments who was saying, "Oh, well, what about?" Tinha alguém nos comentários dizendo: e os nossos lasers? Deve ser israelense. E o nosso laser? Agora temos lasers. O laser não consegue lidar com os mísseis hipersônicos do Irã no nível de alcance médio ou longo. Eles estão passando. E agora, todos os dias, venho dizendo isso nas últimas 72 horas, nas últimas 96 horas, temos visto os interceptores ou inexistentes, ou disparados em um nível muito baixo, a ponto de nem tentarem mostrar esses vídeos. Estamos vendo isso apenas de fontes iranianas e independentes. Rahel não está mostrando nenhum impacto, porque apenas alguns dias foi brutal. Just a couple days ago, they were brutal. We saw what happened to Dimona. Vimos o que aconteceu em Dimona e na cidade que abriga a instalação de pesquisa nuclear. E agora mesmo estou recebendo relatos de que a indústria de tecnologia de defesa Rafael, em Israel, foi atingida. Portanto, esses são alvos muito sensíveis, sendo atacados basicamente sem defesas presentes. Tudo isso está se confirmando na realidade e está levando, eu acho, a uma grande crise, especialmente considerando que sabemos que os Estados Unidos e Israel estão prontos para levar isso ao próximo nível. Em grande parte, estou me perguntando o que você pensa sobre isso, porque realmente não há mais nada. Quero dizer, há fuzileiros navais dos Estados Unidos chegando, e há ameaças e tentativas de cumprir essas ameaças contra a rede elétrica, contra o abastecimento de água. A partir daqui só pode piorar, Patrick. Parece ser assim para os lados dos Estados Unidos e de Israel. Sim, e veja, quero dizer, não sou um estrategista militar. Você poderia chamar o Scott Ritter, ou sabe, o coronel Larry Wilkerson, para opinar sobre questões como: se os Estados Unidos decidissem enviar fuzileiros navais para retomar a ilha de Karg, ou tentar garantir o controle do Estreito de Hormuz, ou ocupar qualquer território iraniano. O que isso exigiria em termos de cobertura aérea dos Estados Unidos e de ativos navais que precisariam ser posicionados nas proximidades? Quero dizer, eles agora estão expondo todos esses diferentes aspectos de uma operação militar, que não estão expostos no momento, porque basicamente estão disparando munições de longo alcance contra o Irã a uma distância segura e depois recuando conforme necessário para se proteger.
accordingly to protect themselves. So I mean, how does the US expect Então quero dizer, o que os Estados Unidos esperam? Eles acham que vão degradar o Irã a tal ponto que poderão simplesmente entrar lá? Isso não é Cuba, certo? Você não vai conseguir impor um cerco ou um bloqueio militar ao Irã. Isso simplesmente não vai acontecer. Então qual é o plano? Ou isso é só encenação do governo Trump? Porque os números são minúsculos. Quero dizer, mesmo a 86ª Divisão Aerotransportada, qual é o destacamento de tropas lá? Do que estamos falando? Mesmo que fossem 50 mil, não é nada. E eles vão sofrer baixas. Talvez esse seja o plano. Eles querem corpos de americanos voltando para casa para inflamar os patriotas e conseguir apoio para uma guerra maior. Quer dizer, se esse é o plano, bem, vamos ver como isso vai funcionar. Mas além disso, temos alguns problemas fundamentais com a forma como os Estados Unidos estão, o que eles estão ameaçando fazer, em comparação com o que realmente podem cumprir com essas ameaças. E essa é a chamada escada de escalada. Então, o que mais os Estados podem fazer? Quero dizer, já falamos sobre armas nucleares no passado, ogivas táticas, ogivas estratégicas. Não acho que haja apetite, ou pelo menos espero que não haja apetite, para seguir por esse caminho. Eu não descartaria essa possibilidade nesse caso, mas estamos chegando a dias meio desesperados aqui, porque os Estados Unidos vão ficar sem recursos. Já perderam muito até agora. Há um número recorde, e eles provavelmente estão subnotificando bastante em relação aos drones e aeronaves que foram perdidos, coisas que foram destruídas em ataques de mísseis iranianos que atingiram bases dos Estados Unidos. Tenho certeza de que isso está sendo grosseiramente subnotificado pelo lado americano. E não acho que os Estados Unidos tenham sofrido esse nível de perdas militares em nenhum conflito, provavelmente em toda a nossa vida. Normalmente, isso significaria que o secretário de Defesa seria demitido ou teria que renunciar. O presidente talvez tivesse que comparecer a uma audiência no Congresso ou no Senado, ou alguém do governo teria que responder por essas perdas recordes de equipamentos e ativos dos Estados Unidos. Totalmente e provavelmente neste ponto, de dezenas de bilhões, se não centenas de bilhões. É difícil calcular. Não é só isso, mas também o custo irrecuperável de todas aquelas bases dos Estados Unidos. Construí-las, protegê-las, mantê-las com pessoal, tudo o que investiram nelas ao longo dos anos. Os Estados Unidos, ao lançar essa guerra não declarada de agressão contra o Irã, junto com Israel, estão arriscando perder sua presença militar, sua presença geopolítica no Oriente Médio e especificamente no Golfo Pérsico. Agora, para alguém que se considera um império, isso é algo muito, muito grande para arriscar e algo muito grande para perder. Nós vimos até os americanos e a OTAN, havia uma missão da OTAN no Iraque, terem que bater em retirada. Basicamente, negociaram um cessar-fogo com as milícias iraquianas e deixaram o país. Então, é claro, você nunca negocia um cessar-fogo com os Estados Unidos. Ou, se o fizer, nunca acredite que eles vão cumpri-lo. Porque os Estados prontamente atacaram e alvejaram aquelas milícias iraquianas. E o que isso vai causar? Pode dar ao Pete Hegseth uma descarga de dopamina por algumas horas. Então ele pode desfilar diante do corpo de imprensa da Casa Branca com aquele terno ridículo de Capitão Canguru que ele usa com o lenço americano. Quero dizer, é simplesmente absurdo, porque o que ele fez foi mobilizar toda a população iraquiana contra os Estados Unidos novamente. E se os Estados Unidos tentassem o Iraque agora, como fizeram em 2003, comprando todos os generais de Saddam Hussein, usando corrupção em larga escala para basicamente invadir e tomar o Iraque? Bem, isso não vai funcionar desta vez. E os Estados Unidos tinham seu representante no poder de qualquer forma, uma minoria sunita governando sobre a maioria xiita, que é o modelo colonial. Isso não é mais o Iraque. Não seria possível fazer hoje, em 2026, o que foi feito em 2003 no Iraque. Então, isso não trouxe nenhum benefício para vocês. E os Estados Unidos, se ainda não o fizeram, já evacuaram o que era sua maior embaixada, a de Bagdá.
Ela só é superada pela fortaleza que construíram no Líbano no ano passado. Mas eles já saíram de lá. Acabou. E essas também são grandes bases da CIA. Então, estrategicamente, isso é muito para sacrificar por um império. Isso não pode estar de acordo com o interesse dos Estados Unidos. Se o interesse dos Estados Unidos é projetar poder e conter a China, certo? Porque normalmente você gostaria de ter controle operacional sobre a Rota da Seda no Oriente Médio. E se eles vão perder isso como resultado dessa guerra preventiva e equivocada por escolha, então qualquer um que argumente que Israel não é o rabo que abana o cachorro dos Estados, eu não acho que esse seja um argumento crível. A única explicação racional que podemos ter aqui é que os Estados foram arrastados, pressionados e levados a lutar uma guerra em nome de uma potência estrangeira que tem controle político total sobre todo o legislativo e o executivo dos Estados Unidos, porque pagou por isso no último ciclo eleitoral. Para mim, esse é o argumento lógico. Mas há pessoas por aí fazendo outro argumento, dizendo não olhe para Israel, não, é o Império Americano, nada a ver com Israel, e assim por diante. Enfim, sim, não, quero dizer, esses são ótimos pontos, Patrick. Porque também há pessoas argumentando que o Império dos Estados Unidos está tentando elevar os preços do gás e do petróleo a um nível tão alto que possa simplesmente colher todos os lucros e controlar toda a energia. Mas eu acho que o que está realmente acontecendo neste momento é que mesmo que o Império dos Estados Unidos tenha, digamos, um interesse em destruir o Irã, já falamos sobre esses motivos neste programa, o mundo multipolar, a soberania do Irã, tudo isso, é o momento em que isso ocorre, e também a forma como está acontecendo, que apontam para uma grande, claro, participação israelense em como essa guerra está se desenrolando. Não há dúvida alguma sobre isso. E o impacto é a forma como isso ricocheteou. Na verdade, saiu pela culatra. Sabe, as pessoas que assistem ao programa têm dito que os sionistas no Império dos Estados Unidos não estão saindo vitoriosos aqui. Estão sofrendo grandes perdas. Você mencionou os ativos. Esse número, eles nunca vão querer divulgar qual é, porque só esses sistemas de defesa aérea, mesmo que tenham sido destruídos como foram, um sistema Patriot destruído, radar STAAD destruídos, estamos falando de bilhões. Só isso, sem contar as aeronaves. Sabe, todas as aeronaves que foram abatidas, os drones, a conta é alta. Mas também há o fato de que, como você acabou de dizer, a resistência foi reacendida. Estamos vendo o que está acontecendo com o Hezbollah. Israel está presa em um atoleiro que será desastroso, tentando ocupar o Líbano e perdendo enquanto faz isso. O Hezbollah está coordenando com o Irã neste momento. A resistência iraquiana está, como você acabou de dizer, empurrando os Estados Unidos para trás. O Irã afirmou que os Arçoeis agora estão se reunindo com o clã Barzani no Kurdistão iraquiano, mas também que a OTAN se retirou. Todo o apoio da OTAN, as tropas polonesas, todos, deixou o Iraque porque estão com muito medo da resistência. Não apenas dos mísseis iranianos, mas a resistência no Iraque foi ativada de forma intensa. Eles estão conduzindo, às vezes, uma operação por hora, em média, o que está causando enormes problemas. Essa é a realidade no terreno. E então você adiciona as tropas americanas, adiciona os fuzileiros navais, adiciona as ilhas Karg, o Estreito de Hormuz, e você tem um potencial real para um desastre em grande escala. E se os Estados Unidos e Israel avançarem e intensificarem as ações contra a energia e a água do Irã, então não teremos apenas uma crise econômica, mas uma catástrofe humanitária que o próprio Irã também poderia provocar, caso fosse forçado a isso. Portanto, essa não é uma equação favorável, Patrick, neste momento. É meio que a soma de todas as partes que me fazem sentir que há muita gente fingindo que nada está acontecendo. Ainda assim, Donald Trump está dizendo, para acalmar os mercados, talvez para ganhar tempo, que estamos negociando com o Irã agora, mesmo que nada disso esteja realmente acontecendo. Então, isso não parece um império que busca e conquista algum tipo de domínio total sobre a energia e o mundo. Eu simplesmente não vejo isso.
Mas qual é a sua avaliação sobre isso? What's your assessment of that? No, the net result. Não, o resultado líquido, o saldo, é que o mundo multipolar, o BRICS como uma rede, está parecendo mais atraente depois desse último mês. Não acho que se possa argumentar contra isso. Então, se eu fosse um oligarca, se eu fosse um bilionário, se eu fosse como o Elon Musk, mas com moral e ética, e não fosse distante e fora de mim o dia todo por causa de cetamina, como alguns oligarcas são, eu estaria procurando um lugar seguro para colocar meu dinheiro. E a Ásia parece um ambiente de investimento muito mais estável para o capital. Esse já era o caso antes da guerra, e acho que provavelmente continuará sendo depois que tudo isso acabar. Quando acabar, se sobrevivermos a isso. E em termos de realidades políticas, se você está administrando um negócio, um banco de investimentos ou um país, se você está administrando um país como Donald Trump, CEO da América S.A., você gostaria de ter boas informações, não é? Você gostaria de saber como posicionar seus ativos, como usar seus recursos. Você gostaria de operar com as melhores informações possíveis, certo? Especialmente se vai arriscar e gastar dinheiro, capital e recursos. É assim que as empresas operam. O governo dos Estados Unidos não está mais operando dessa forma. E eles provavelmente não têm operado assim há muito tempo, porque conseguem gastar em déficit, como sob este presidente, Donald Trump, e com a grande revolução Doge do Elon. Lembra do Doge? O Doge vai resolver todo esse desperdício do governo. E o que Donald Trump faz é adicionar mais $1 trilhão ao déficit. Então, no primeiro ano dele, acho que você verá o déficit ultrapassar o da administração Biden. E no segundo ano de Trump, você provavelmente verá algo em torno de um déficit de $3 trilhões nos gastos deficitários dos Estados Unidos no segundo ano de Donald Trump. Então, todo esse teatro que o Elon Musk encenava sobre o Doge e como iríamos cortar gastos do governo, que o governo federal precisava ser mais eficiente, mais responsável, é o oposto. Eles são menos eficientes, menos responsáveis e vão torrar mais dinheiro. Então, é claro, se você faz isso, se tem dinheiro gratuito disponível, como este governo tem em relação ao dólar americano, nós pagamos por isso na forma de inflação. Quando eles aumentam o déficit, nós pagamos por isso. Ron Paul vem fazendo esse argumento há 40 anos. Ninguém ouviu. Mas se você faz isso, isso gera corrupção. Dinheiro fácil gera corrupção. Veja a Ucrânia. Você injeta $300 bilhões naquele caldeirão de corrupção. O que obtém? Mais corrupção, mais desvio. É assim que o governo dos Estados Unidos está operando. So this is how the US government's operating. So if I tell you that the Iraqi parliament, então, se eu te disser que o parlamento iraquiano decidiu 2 vezes nos últimos 10 anos dizer aos Estados Unidos para saírem do Iraque, mas não conseguiram fazer isso porque não estavam em posição de fazê-lo, politicamente, e por causa do nível da mini-economia norte-americana enraizada no Iraque, além da corrupção, do desvio de verbas, do suborno e de toda essa chantagem, não era viável, mas agora é. Agora é. Agora o primeiro-ministro, ou os Estados Unidos, estão tentando impedir que Maliki se torne primeiro-ministro, porque sabem exatamente para onde ele vai levar isso, que é o mesmo caminho que ele seguiu antes, e eles não gostaram disso. Então agora essa é uma realidade política. Eu vejo isso. As pessoas na região veem isso. So I see that, people who in the region see that, but Donald Trump, everything that I just said, he doesn't Mas know. Donald Trump, tudo o que acabei de dizer, ele não sabe. O presidente dos Estados Unidos é geopoliticamente analfabeto. Ele não assiste a podcasts como este, nem ouve o tipo de convidados que você traz, pessoas com uma formação sólida nesses assuntos. Então o governo dos Estados Unidos está tomando decisões com base em informações ruins. Essa é a única conclusão a que posso chegar. E esse argumento de que interromper o fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico de alguma forma beneficia o Império Americano, na verdade, é um plano dos oligarcas do setor de petróleo e gás que compõem parte da base restante de Trump. É preciso lembrar que a coalizão que elegeu Donald Trump, e novamente, voltamos à dimensão política no Iraque, que acabei de explicar,
É real. Political dimension in Iraq, which I just explained, that's real, and it has outcomes attached to it, and along timelines. E isso tem resultados associados a prazos, resultados oportunistas ao longo de prazos. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Os oligarcas que ajudaram a financiar a última campanha de Trump, o setor de petróleo e gás, o pessoal de Houston, o pessoal de Dallas, certo, esses caras são uma das facções mais fiéis da base de Trump. Então, o MAGA, neste momento, quanto mais isso se prolonga, o MAGA são os bilionários da IA. É a turma do Larry Ellison e do Sam Altman. É a turma do Epstein. É o pessoal do petróleo e gás. É o pessoal que faz fracking de gás natural. Em breve, é só isso, e Wall Street. E as pessoas que fazem negociações com informação privilegiada em Wall Street e na Polymarket, essa é a base de Trump. É a isso que o MAGA foi reduzido. That's what MAGA has been reduced to. That's where it will end up. And there'll be a few people wearing É aí que tudo vai acabar. E haverá algumas pessoas usando seus bonés vermelhos que vão acreditar em qualquer coisa que Trump diga, paradas ali nos comícios, colocando seus filhos na frente das câmeras. Mas esse não é o mesmo tipo de coalizão que lhe deu um mandato na última eleição. Como ele conseguiu esse mandato? Ele conseguiu cortejando os independentes, os eleitores populistas contra a guerra, os centristas democratas que migraram para o MAGA, porque Trump disse, sem novas guerras, não vamos nos envolver em guerras de mudança de regime. Foi por isso que votaram nele. Mas agora ele claramente seguiu na direção oposta. Agora ele está parecendo um fraude político, assim como todo mundo em seu gabinete, incluindo Tulsi Gabbard e todas essas outras pessoas que cantavam aquela ladainha de chega de guerras de mudança de regime. Não podemos colocar nossos irmãos e irmãs em perigo. Tragam as tropas de volta para casa. Então, quero dizer, neste ponto, isso simplesmente não é mais crível. O aumento do preço do petróleo, o corte no fornecimento do Oriente Médio, isso vai beneficiar os oligarcas, mas não vai beneficiar o povo americano. Vai gerar inflação, vai provocar uma recessão econômica, uma depressão, vai contrair a atividade econômica. Isso vai tornar as empresas e as pessoas menos confiáveis como possíveis candidatos a empréstimos para os bancos. Então há um aperto no crédito, uma crise de liquidez. Tudo isso vem junto com essa situação. O Império Americano só existe por causa da promessa de que pode oferecer prosperidade ao seu povo em casa. Ele também existe porque é capaz de obter cooperação de seus aliados, e até de aliados neutros ou rivais, por meio de instituições internacionais que vêm sendo cultivadas desde a Segunda Guerra Mundial. Essa é a fonte do poder imperial americano. Tudo que eles fizeram no último mês minou todas essas coisas. Então, se isso é algum tipo de plano imperial, é um plano suicida. Essa é a única conclusão a que posso chegar neste momento. E acho que essa é uma conclusão racional. Talvez seja um caso de arrogância, talvez sejam os planos mais bem elaborados que deram errado, ou talvez seja simplesmente o que acontece em um império em estágio avançado. A corrupção supera a racionalidade, e você vê uma espécie de desintegração das fundações desse império. E Israel tem sido o catalisador, sem dúvida, eu acho. Se é isso que vai acontecer, Israel é o catalisador desse processo. Bem, falar em missões suicidas, tentar estabelecer permanentemente uma colônia de colonos, não apenas de 1048 a 2026, mas expandir esse modelo para além da própria Palestina. De muitas maneiras, isso pode ser visto como um catalisador para tudo o que você está mencionando, Patrick. E sabe, aquela expressão, dor de curto prazo para ganho de longo prazo, parece que se você inverter isso para os oligarcas, é ganho de curto prazo. Sim, vamos pegar os ganhos imediatos e ignorar toda a dor de longo prazo, que na verdade está minando as próprias bases do sistema. Então, claro, ganhar muito dinheiro com gás, aumentar os preços do petróleo, tudo isso. Mas os petrodólares estão intimamente ligados ao que acontece na Ásia Ocidental, na Arábia Saudita e por aí vai.
US military projection and power needed. A projeção e o poder militar dos Estados Unidos são necessários para garantir que os mercados econômicos dos Estados Unidos permaneçam estáveis. Isso depende fortemente de Israel. Então, sim, é uma missão suicida, porque essencialmente você está se preparando para um conflito que termina em vitória, derrota ou empate. No momento, não parece que os Estados Unidos e Israel estejam vencendo. Mas, seja qual for o resultado, o que resta é destruição. Uma destruição da qual eles não conseguem se recuperar. Portanto, é uma empreitada incrivelmente arriscada. E acho que é isso que estamos vendo. E, sem mencionar Patrick, talvez possamos encerrar com essa pergunta de alguém da plateia que perguntou: como as tropas realmente vão chegar à ilha de Karg? Sabe, é uma armadilha mortal? E eu queria que você comentasse sobre isso, considerando que o Irã, agora, com o Estreito de Hormuz, instituiu esse pedágio. Sabe, os navios estão passando, mais navios europeus, especialmente chineses, e outros da Índia, de Bangladesh e de outros lugares. Eles estão trabalhando com o governo iraniano, e o Irã declarou que sim, está cobrando um pedágio para que os navios possam atravessar por ali. Então eles estão dizendo que estão no controle. E toda a retórica de Trump e da administração dos Estados Unidos sobre uma possível escalada com tropas terrestres tem a ver com cortar a energia iraniana vinda da ilha de Karg, ou literalmente tentar intervir no Estreito de Hormuz, tudo para reabrir o Estreito de Hormuz. Então acho que a última pergunta é: isso é uma armadilha mortal, tentar ocupar e invadir a ilha de Karg? E o que você acha da situação atual no Estreito de Hormuz, considerando que todo o reforço dos Estados Unidos com fuzileiros navais está relacionado a isso? Olha, você precisa se fazer a pergunta, e talvez isso seja uma aposta por parte dos Estados Unidos, se eles estão realmente sendo sinceros, e se Trump, a Casa Branca ou o exército dos Estados Unidos acreditam que podem invadir e ocupar a ilha de Karg. Eu acho difícil acreditar nisso. Talvez a Casa Branca, talvez Pete Hegseth ache que pode fazer isso, mas qualquer pessoa do Estado-Maior Conjunto, ou qualquer um com experiência militar de verdade, experiência real em termos de comando e responsabilidade real por tropas e pessoal dos Estados Unidos. Não o Pete Hegseth, aliás, que é um reservista, cujo posto mais alto foi o de major, e que basicamente não fez nada digno de nota nas Forças Armadas dos Estados Unidos, além de ganhar várias tatuagens pelo corpo como lembranças de sua cruzada, ou seja, lá o que for. Então eles estão apostando que, se colocarem ativos e tropas dos Estados Unidos em solo na ilha de Karg, o Irã não vai cercá-los com drones e mísseis, porque o Irã não quer destruir suas próprias instalações de armazenamento, distribuição e transporte de petróleo. Essa é uma infraestrutura essencial iraniana. Os americanos acham que esse é o coração da economia iraniana, bem ali na ilha de Karg. É por isso que estão focados nela. Você acha que, se os iranianos tiverem que escolher entre permitir que os Estados Unidos ocupem solo iraniano ou aceitar uma dor de curto prazo em troca de um ganho de longo prazo, o que acha que eles vão escolher, com base no padrão de comportamento que vimos no último mês e historicamente? And also historically, I think it's pretty obvious what the Iranians are going to do. Acho que é bem óbvio o que os iranianos vão fazer. A atitude deles é: não vamos tolerar os Estados Unidos em nossas costas e vamos reconstruir nossa infraestrutura. Esse é o risco que o Irã vai assumir. Eles aceitarão a dor de curto prazo em troca do ganho de longo prazo. Os Estados Unidos, a América, estão preparados para suportar a dor de curto prazo de perder alguns milhares dos nossos soldados sacrificados no altar de Donald Trump e do ego coletivo MAGA, ou do ego infiel dos Estados Unidos. Você está now exposto ao futuro. Então, tudo resume ao equilíbrio de forças e o equilíbrio determinacional UN. Eu diria que, em termos de equilíbrio de forças, os Estados Unidos têm bastante poder que podem impor e infligir ao Irã. Não há dúvida disso. Bastante capacidade de causar danos, e os israelenses também. Entre Israel e os Estados Unidos, eles podem causar muito sofrimento, muitos danos.
Mas quem? E isso nos leva de volta à linha do tempo política essencial que não podemos tirar da equação. Quem pode sustentar isso? Há uma linha do tempo política para todos os atores envolvidos. Os estados do Golfo, os americanos, a administração Trump especificamente, Netanyahu e seu governo, Israel como país e o Irã e seu governo. Todos esses atores têm uma linha do tempo política ligada às suas ações. Eu daria o equilíbrio da determinação em favor da República Islâmica do Irã. Acho que isso é apenas bom senso, olhando para isso como uma equação básica. Da mesma forma, eu daria o equilíbrio da determinação à Rússia na guerra da Ucrânia. E parece que isso acabou favorecendo a Rússia. Depois de todos esses 3 anos ouvindo que a Rússia foi derrotada, que o exército russo está esgotado, e sabe que eles estão lutando com paz e ficando sem balas. Tudo isso eram mentiras. Então, quanto do que nos foi dito sobre as conquistas militares dos Islão e de Israel nas últimas 4 semanas é verdade, e quanto foi exagerado? Exatamente como fizeram conosco, o público ocidental, com a guerra na Ucrânia. Eu arriscaria dizer, Dani, que provavelmente há uma quantidade significativa de histórias inventadas, exageros e distorções por parte dos Estados Unidos e de Israel. Em relação ao que eles fizeram, essa ideia de que será o golpe do martelo de Thor que derrubará o regime, isso ainda não aconteceu e não vai acontecer. O que eles fizeram foi mobilizar os iranianos, não apenas desta geração. Os Estados Unidos e Israel mobilizaram o Irã para as próximas 2 gerações, no mínimo. E eles afiaram a lâmina da sociedade do governo revolucionário da República Islâmica de uma forma que nunca poderia ter sido feita antes. E fizeram isso. Eles são responsáveis por isso. E acho que a conclusão disso, Dani, a última coisa que posso dizer é que neste momento, o Irã demonstrou, ao fechar o Estreito de Hormuz, mas não realmente fechá-lo, mantendo-o aberto para seus parceiros nos seus próprios termos. Veja, essa é a outra mentira, que o Estreito de Hormuz está fechado. Não está. Não está fechado. Está aberto, mas não para todos. Está aberto para aqueles que aceitarem os novos termos do novo hegemon regional. E esse novo hegemon regional é a República Islâmica do Irã, até segunda ordem. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Tudo em maiúsculas. Sim, acho que esse é um ótimo ponto para encerrar, Patrick. Sabe, vamos precisar continuar acompanhando todos esses desdobramentos, porque é nessa direção que tudo tem caminhado. Quero agradecer a todos que participaram e também a todos os novos membros. Não deixem de conferir a descrição do vídeo depois que o programa terminar para visitar o 21st Century Wire e o Substack do Patrick. Vocês podem apoiá-lo por esses canais, então façam isso, com certeza. Foi um ótimo programa hoje, Patrick. Teremos que repetir isso muito em breve. E por agora vamos encerrar por aqui. Todos os dias surgem novos desdobramentos nessa guerra. E como você estava dizendo, Patrick, com os cronogramas políticos, a cada nova escalada dos Estados Unidos e de Israel, parece que esse cronograma, na verdade, fica mais curto. Quaisquer consequências que surgiriam desse processo estão chegando cada vez mais rápido. O motivo pelo qual eles escalam enquanto estamos acompanhando, estamos vendo que a resposta é bastante estratégica, muito metódica em escalar quando necessário e manter um plano geral de ataque o tempo todo, todos os dias. E as exigências que eles estão apresentando, Patrick, são exigências bem rígidas, das quais eles não estão recuando, o que mostra um nível de iniciativa e disposição para manter sua posição por bastante tempo. Então é aqui que estamos, pessoal. Patrick, alguma última palavra antes de eu encerrar a transmissão? Patrick, any last word before I hit the end stream here? Não, eu só quero agradecer muito pela conversa de hoje, Dani. Esta é uma situação fluida e em constante evolução. Então, um aviso. Tudo o que dissemos pode se tornar completamente irrelevante e sem validade até o fim do dia. Achei melhor deixar isso registrado como uma ressalva. Certo, pessoal? Cuidem-se. Nos vemos novamente em breve. All right, everybody, take care. We'll see you again soon.